Queridos telespectadores da TV Canção Nova e do Sistema Canção Nova de Comunicação, a todos vocês a minha saudação e a alegria de revê-los no nosso encontro semanal Discípulos Missionários. Hoje eu quero retomar um pouco a reflexão sobre aquilo que celebramos neste último fim de semana, domingo de Cristo Rei, Dia Nacional dos Leigos, início da campanha nacional para a evangelização. Que significado tem tudo isso para nós? Então, primeiramente, o domingo de Cristo Rei. No domingo passado, celebramos a solenidade bonita de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Este é o título litúrgico. Eu quero claramente distinguir, entre Cristo Rei e aquilo que nós conhecemos dos reis terrenos. Claro, os reis terrenos têm um povo, têm um território, têm um modo de governar, têm um jeito. Será que Cristo Rei é a mesma coisa? Claro que não. Primeiramente, o título não é simplesmente Cristo Rei. Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Esse título diz mais do que simplesmente uma referência a um título político. De fato, diz respeito a um título, digamos, de salvação, um título de providência de Deus, um título do senhorio de Deus que veio se manifestar a nós por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é rei? Sim, mas não rei como os outros reis. Diante de Pilatos, Jesus respondeu: eu sou rei, mas meu reino não é deste mundo. Então, Jesus Cristo é um rei diferente. Rei do universo? Sim. Mas como assim rei do universo? Sim, nós entendemos que tudo está posto sob o reinado, sob o senhorio de Jesus Cristo. Toda a criação. Deus tudo criou para colocar sob o senhorio de Jesus Cristo, para que Ele fosse de tudo o Senhor, o Salvador, fosse aquele que, como irmão, por exemplo, da humanidade, cuidasse de nós, viesse a nós, fosse o nosso mestre, fosse o nosso caminho, fosse o nosso pastor, fosse o nosso defensor, o nosso redentor. Tudo isso são nomes, conceitos que a gente pode aplicar, que mais ou menos também dizem a mesma coisa. Porém, olhando para Cristo Rei, a gente também lembra de outros aspectos. O rei tem uma lei no seu país. Jesus Cristo, Rei do Universo, tem uma lei? Claro que tem. E que lei é esta? Primeiramente, é a lei de Deus. É a lei de Deus que está impressa, inscrita em toda a obra que Deus fez, em tudo aquilo que Deus fez e suscitou mediante o seu poder criador. Deus deixou uma lei, que até na igreja nós chamamos de lei natural. Não é uma lei escrita, mas a lei que está no interior da natureza de cada coisa. Está na ordem da criação. Então, esta é a lei do reino de Deus. Por outro lado, a lei de Cristo são também os 10 mandamentos. A lei moral, lei ética para o convívio humano. A lei de Cristo é o Evangelho. Claro, a lei de Cristo são as bem-aventuranças. A lei de Cristo é o mandamento da caridade. Então, sim, Cristo Rei tem uma lei. O rei tem um reino. Que reino é de Jesus Cristo? Bem, todo mundo é reino de Cristo. E Jesus, no início da pregação do Evangelho, disse que veio para anunciar o reino de Deus. Anunciar que o reino de Deus já chegou, está no meio de nós. Como assim? O reino de Deus está onde Deus é acolhido, onde de fato as pessoas aderem a Deus, aí Deus começa a reinar. No mundo, nem sempre Deus reina, porque há muito mal, muito lugar, muita circunstância onde o maligno reina. E Jesus, justamente Salvador, Jesus Cristo Rei, veio trazer o reino de Deus, e isso significou muitas vezes expulsar o outro reinante, ou seja, o reino do mal, o maligno. Por isso, vejo no Evangelho quantas expulsões de demônio. E isso tem um significado simbólico. Para Deus reinar, não pode estar reinando um outro. Então, tem que expulsar
o maligno que quer reinar no lugar de Deus. E chamar a todos a se deixarem envolver por Deus e conduzir por Deus por meio de Cristo, para que Deus reine, para que Deus possa ser acolhido na vida comum, na vida pessoal, na vida também em comunidade. Por isso que a igreja insiste em também anunciar a lei do reino de Deus, os valores do reino de Deus para toda a sociedade. É um bem para toda a sociedade. O reino de Deus e de Cristo é um reino bom e fará bem a todas as pessoas, não só aos cristãos. O reino de Deus é justiça, é paz, é caridade, é bondade, é respeito, é solidariedade. O reino de Deus é tudo de bom e, portanto, nós anunciamos o reino de Deus ao mundo, a todos, não só aos cristãos. O reino de Cristo e de Deus não é deste mundo, disse Jesus, mas de onde é então? O reino de Deus é definitivo onde Deus está. Neste mundo existe o início do reino de Deus, sinais do reino de Deus, sim, mas existe sobretudo o anúncio do reino definitivo. E a igreja anuncia exatamente a esperança da consumação, ou seja, da realização plena do reino de Deus. Então tudo isso nós recordamos na festa de Cristo Rei. E recordamos ainda que o rei também é juiz. Na Bíblia, esse conceito. Eu estou referindo, portanto, a Jesus Cristo Rei, uma série de conceitos humanos, né, que também se atribuem aos reis terrenos, para melhor entender Cristo Rei. Pois bem, no Novo Testamento, na Bíblia, nós aprendemos que Jesus Cristo um dia virá para julgar os vivos e os mortos. O rei juiz. Mas como assim? Será juiz como? Sim, todos nós deveremos prestar contas a Ele um dia da vida, do que fizemos da nossa vida e dos dons que recebemos. Por isso, a nossa vida é também preparar-se para um dia dar contas, prestar contas a Ele da nossa vida. Ele será um juiz severo? Será severo só para aqueles que o negarem, aqueles que não quiserem acolhê-lo em sua vida. Mas aqueles que o acolherem em sua vida, ele será um juiz misericordioso, um juiz bondoso, que a todos quer salvar, que veio para dar vida, veio não para condenar, mas para buscar e salvar o que já estava perdido. Então, a solenidade de Cristo Rei para nós é um momento bonito e que nos lembra justamente no final do ano litúrgico aquilo que chegará ainda no final da nossa vida. Que Cristo Rei seja para nós sempre guia, pastor, seja a nossa grande esperança. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.